Olá, assinante do Broadcast Político. A gente está aqui para mais um papo com o editor. Eu sou Luci Ribeiro, editora do serviço. Estou aqui com a repórter Lavínia Calques e a gente vai conversar hoje com o Leonardo Sica, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Luci. Obrigado, Lavínia. Sou bem-vindo e acho muito importante a gente estar aqui no espaço relevante como esse para poder discutir temas que a OAB, que a advocacia possa colaborar. Obrigada pela sua disponibilidade. Então, a gente vai começar aí com um assunto que está movimentando o Brasil, mas também o mundo, né? Uma escala global aí que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo aí com todos os países. Então, o senhor tem defendido, doutor Leonardo, limites aos chamados poderes excessivos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né? Diante das recentes sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra os ministros da Corte, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, e a condução que ele tem feito aí da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor avalia essa intervenção externa, essa interferência externa? Essa é a minha primeira questão sobre esse ponto. E a segunda é: esse episódio, de alguma forma, reforça ou compromete as propostas de mudanças na atuação do Supremo? Vamos lá, Luci. Boas questões. A interferência externa, não é, como todas as pessoas de bom senso já perceberam, não precisa ser especialista em direito internacional, em comércio internacional, para saber, ela é absolutamente indevida, uma coisa inédita, uma coisa quase que distópica. A gente imaginar, né, que uma potência como os Estados Unidos ou como um país esteja tentando se relacionar com outro nesses termos, né? Eu saí agora de um encontro aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, estava lá o ministro Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, o ministro Edson Fachin, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal daqui a um mês, e o ministro Celso Laffer lembrou, eu estou falando dele porque ele entende de relações exteriores melhor do que eu, né? Que tarifas comerciais, né, a guerra por tarifas comerciais sempre foram bem aceitas pelo direito. Os países usam tarifas comerciais para defender os próprios interesses comerciais. Ponto. Comerciais. Para defender as próprias empresas, para defender o próprio comércio, para defender a própria balança comercial. Agora, a utilização desse tipo de sanção, desse tipo de legislação para extrapolar outros interesses, outras demandas, né? Um presidente dizendo que o tribunal de tal e qual país está julgando bem ou mal, isso é uma ruptura total do que a gente considera como direito, direito internacional, direito dos povos, né? O direito das democracias. Isso é inconcebível, não é? É inconcebível, então nós já manifestamos nesse sentido, não é? Temos que entender e esperar, talvez, que dentro disso tenha muito de bravata, né? Espero que parte disso seja bravata, mas parte a gente já sabe que não é, né? A gente está vendo algumas coisas sendo colocadas em prática. E quanto à nossa necessidade de reformar as nossas instituições, não essas interferências internacionais devidas não mudam, não muda. A gente precisa discutir, né, o papel do nosso judiciário, não é? Isso reforça a nossa ideia de modernizar, de atualizar, de melhorar o nosso judiciário, também para defender o judiciário, também para deixar o judiciário imune ao jogo da política. Que a gente está vendo aqui uma mistura entre política e judiciário muito grande, e aqui a gente teria dias para discutir sobre isso aqui, e percebendo que isso pode ser muito, muito, muito ruim para a justiça, muito bom para o judiciário. Então, a gente reforça o nosso propósito de reformar o nosso judiciário, não porque não é alguém em outro país está achando que o nosso judiciário atua bem ou mal, até porque importante dizer aqui para os espectadores, quando a gente fala de reformar o judiciário, a gente parte do diagnóstico que a gente precisa melhorar as estruturas do judiciário. Jamais parte do nosso diagnóstico as decisões. Nós não queremos reformar a justiça porque nós concordamos ou discordamos com decisões. É do jogo democrático. Tem um caso na justiça, se é Leonardo contra Lavínia, no final, Lavínia e Leonardo vão ficar desagradados com a decisão da justiça. Isso é da democracia. Então, nós não queremos, na verdade, dar vazão para pessoas que querem reformar o judiciário só porque estão desagradadas com as decisões judiciárias. Não é por isso. Nós queremos reformar o judiciário para melhorar as estruturas, não por causa das decisões. E ainda sobre esse tema, doutor Leonardo, na última sexta, né, na sessão de abertura do segundo semestre do Supremo,
Os ministros, o PGR, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, se pronunciaram contra essas sanções aplicadas pelos Estados Unidos e chamou a atenção a falta de uma fala pública do presidente da OAB, Beto Simonetti, né, presidente da OAB Nacional. O senhor acha que isso foi uma omissão deliberada, que a OAB deveria ser mais enfática na defesa do Supremo, ou faz bem em manter uma certa distância? A OAB Nacional se pronunciou, né, não naquela oportunidade, mas se pronunciou antes, tanto que as mesmas pessoas os mesmos grupos políticos radicalizados que pediram sanção para o ministro Alexandre de Moraes estão pedindo para o presidente da OAB Nacional também, estão fazendo um movimento para peticionar para que os Estados Unidos sancione o presidente da OAB pela lei Magnitsky. Acontecendo a mesma coisa. Mas acho que ali no ambiente do tribunal, né, o papel da OAB é ser um centro de entendimento, né, um centro de diálogo, um centro de aliviar tensões. Então, eu acho que a OAB tem que lutar muito para ser um dos poucos espaços onde ainda, né, os antagonismos não sejam preponderantes. A gente está vendo, né, o espaço público dominado por antagonismos dá nisso. Né? A falta de diálogo, a falta de consenso leva a extremismos de um lado, de outro. A gente está vendo aí situações onde tudo que falta um meio termo, um bom senso. Então, a OAB se pronunciou por escrito, e ali acho que no tribunal a posição do presidente da OAB foi deixar o tribunal falar por si. Porque há discordâncias internas também, né? Dentro da OAB, entre as seccionais. Existem também discordâncias, né, entre advogados, né, sobre... Existem, Lavina, existem muitas discordâncias, e aí eu costumo dizer, costumo usar como exemplo, como um bom exemplo, não é? Eu, presidente da OAB Nacional, o presidente Beto Simonetti, trabalhamos juntos pela OAB e temos discordâncias. Mas nós temos discordâncias, nós estamos sempre sentados na mesma mesa, nós estamos sempre conversando sobre nossas discordâncias. As pessoas conhecem nossas discordâncias, você mesmo está falando aqui, e não tem problema nenhum. E a gente consegue trabalhar junto. Então a gente quer fazer disso, na verdade, dentro da nossa modesta possibilidade, um sinal de que as pessoas podem e devem discordar, que as pessoas podem e devem discordar e ter consenso sobre temas, mesmo assim. Não é? A gente vê muita dificuldade nisso. E na OAB tem, claro, nós somos 1,5 milhão de advogado por natureza, uma pessoa com muita opinião, com muita opinião muito forte em diversos temas. Então existem. E, infelizmente, não é? Quando a gente fala de uma sociedade antagonizada, uma sociedade polarizada, a advocacia não é um mundo à parte, né? A advocacia está dentro disso, então a advocacia também sofre com isso. Doutor Leonardo, ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor tem avaliado aí a condução do ministro Alexandre de Moraes na ação penal aí contra a tentativa de golpe de Estado? Então, é questão muito difícil, muito delicada, porque nunca é a primeira vez na história do Brasil, Brasil democrático, Brasil republicano lá atrás, que se julgam pessoas por tentativa de golpe contra o Estado de Direito. Então, primeiro a gente tem que colocar a dificuldade do momento. Isso nunca aconteceu. Nem sobre outras legislações que poderiam tratar do assunto, e essa legislação, como é uma legislação mais nova, ela nunca tinha sido aplicada. Então, é um desafio enorme. É para todo mundo entender como se faz um julgamento de algo que nunca foi julgado antes. Não é? O que eu acho, Luci, de prévio, não é? O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre ou qualquer outro juiz que está lá, não são juízes adequados para conduzir processos criminais. Não pelas pessoas. Não é? Eles não foram imbuídos, eles não receberam um cargo com essa atribuição, eles receberam um cargo para ser juízes constitucionais do Brasil. Eles não receberam um cargo com função, estrutura, treinamento, preparo para ser vara criminal. É para ser vara criminal. Então a gente tem um problema estrutural, por isso que a gente quer aqui na OAB, a gente está atacando as questões estruturais do judiciário. Não é? Muitas das coisas que vocês estão vendo hoje nas audiências criminais conduzidas pelo ministro Alexandre, e eu falei isso outro dia aqui, ou que eu possa falar aqui, acontecem em todas as varas criminais do Brasil todos os dias. Gostem ou não do que eu estou falando, acontece. Advogado tem a palavra cortada todo dia. Advogado entra atrito promotor com juiz todo dia nas varas criminais. A justiça criminal do Brasil ela tem um padrão de arbítrio. Ela é arbitrária. O que a gente não gosta, né? O que a gente critica. Então, mas o que a gente está vendo lá, Lucides, é um padrão de comportamento de juízes criminais em geral.
né? Nós, advogados, sou advogado criminalista. Para quem está ouvindo, sou advogado criminalista há 29 anos. Né? A gente já enfrentei em várias outras varas, em vários outros tribunais, situações parecidas, de eu não poder falar, de eu não poder gravar. Né? Só que isso é muito ruim quando isso está no local de maior visibilidade da justiça brasileira. Isso passa um exemplo muito ruim. Então a gente tem que desarmar essa estrutura institucional que entregou para o Supremo todo esse poder. O que, que eu acho, então, Luci? Ministro Alexandre ou qualquer outra pessoa, nenhum ser humano, nenhuma pessoa consegue lidar com tanto poder, sem naturalmente não acabar exacerbando esses poderes. Não é? Isso aqui, sem deixar de dizer que é uma coisa muito importante. O que o Supremo Tribunal Federal está julgando é um ataque à democracia brasileira. Houve. Os fatos são muito claros. A justiça está reagindo a um ataque que houve. Não estou dizendo quem tem que ser culpado, quem tem que ser responsabilizado, não estou dizendo de pessoas. O ataque houve. Organizou-se um ataque, estruturou-se um ataque. Então o Supremo é obrigado a reagir. Né? E aí a gente tem que ajustar essa reação dentro de um parâmetro melhor, né? Que seria, claramente, não está tudo concentrado com o Supremo Tribunal Federal. É isso que eu quero dizer. Agora, doutor Leonardo, mas o julgamento, o processo, né, o rito processual está em curso. Eu acredito que não dá para mudar o jogo aí das Sim. regras com o jogo sendo jogado, né? Então, o Alexandre de Moraes teria como mudar um pouco o padrão de vara criminal, como o senhor falou? Então, boa pergunta. É bastante difícil. Não, mas poderia mudar o juiz pode declinar da competência durante o processo. O próprio Supremo Tribunal Federal mudou a regra de competência agora, recentemente. Né? Eles julgavam parlamentares no mandato, agora eles julgam parlamentares no mandato e depois do mandato também. Então a gente tem um problema de instabilidade também, né? O que você falou, Lucia, é perfeito. O que todo mundo entende é isso. A regra do jogo não pode mudar durante o jogo. Mas o Supremo tem mudado a regra do jogo durante o jogo e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque cria instabilidade. Eu acho que a essa altura, na ação penal da qual nós estamos falando, os fatos estão delineados, a prova está colhida, não tem mais o que possa ser refeito, não tem mais o que possa ser refeito. O que a gente espera agora é que a gente tenha um julgamento em que os advogados possam falar, em que os advogados sejam ouvidos, em que os argumentos dos advogados sejam levados em consideração, que é a próxima fase que a gente está chegando agora. Ouvir Agora, mais pessoas sempre melhora a justiça. Desculpa, Lavínia, pode falar. falando Obrigada. então das soluções, né? Porque no mês passado a OAB de São Paulo instaurou uma comissão de juristas para propor uma reforma do judiciário, né? E algumas propostas que eu vi, já que o senhor falou, foi sobre mandato, né? Definir um mandato para os ministros do STF, e outra proposta é restringir o foro privilegiado, né? Eu queria saber se isso ainda está na mesa, quais outras propostas entraram na mesa, o que que a gente pode esperar dos resultados dessa comissão. A comissão foi instalada há cerca de um mês, ela tem a segunda reunião amanhã. Nesse primeiro mês, a comissão tratou de diagnóstico. Né? Então, nós nos comunicamos com entidades da sociedade civil, com o público da advocacia, recebemos aqui, estou aqui com o estudo da Federação do Comércio, por exemplo, que nos enviou com as sugestões deles, e nós vamos começar a colocar as propostas na mesa então, Lavínia. As duas ideias que você falou são ideias que são minhas, são ideias que são aqui da OAB, nós vamos colocar na mesa, que é a restrição do foro, a gente chama de foro privilegiado, a lei fala foro por prerrogativa de função. O que, que é isso para quem está nos ouvindo? Não é? O foro privilegiado é a possibilidade que alguns cidadãos têm de não serem julgados pelo juiz comum, como eu. Né? Se eu tiver um problema, eu sou julgado aqui pelo juiz mais próximo de mim. Né? Parlamentares, deputados, senadores, ministros, todos são julgados hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então a ideia é restringir isso, né? Porque o Supremo virou um grande tribunal político, julga todos os políticos. Os nossos políticos também não colaboram, né? Eles se envolvem muito com a justiça, além da conta, mas outro problema, é esse, mas já que eles se envolvem, a gente tem que sobrecarregar os Supremos, se é que essa palavra existe, descarregar. E mandato para o ministro Supremo é uma proposta que veio nesse primeiro esforço diagnóstico, que nos parece uma ideia bastante republicana. Limitar no tempo o mandato de pessoas que tenham função pública é algo comum, mas não algo que fere A ou B, não é por causa de A ou B que nós estamos fazendo isso, porque em outros tempos, talvez, né, lá atrás, já fosse mais razoável que os ministros tivessem essa possibilidade de ficar até 75 anos, como é hoje. Né? Hoje, a sociedade se move com muita rapidez, as mudanças são muito rápidas, a gente tem uma outra dinâmica
de mundo acontecendo, e nos parece sim, Lavina, é razoável que os ministros tenham um tempo, 10, 15, não sei, não tenho ideia de anos ainda, mas que tenha um mandato de tempo que ele possa dar a contribuição dele e dar lugar para outro. E o que mais o senhor imagina que pode sair dessa reforma que seria benéfico para o judiciário brasileiro? Também vão ser discutidas as regras que aqui a comissão resolveu chamar de regras de integridade. O que é regra de integridade? Qual que é a grande imagem que a justiça tem que ter? A justiça tem que ser imparcial. A imagem do juiz, a imagem da deusa da justiça é alguém imparcial que julga sem preferências, né? Então, criar regras que não há de impedimento, de suspeição, quando o juiz pode ou não pode julgar determinada causa. No Brasil, a gente não tem isso, né? As nossas regras aqui são muito poucas, né? Para que a gente possa proteger o judiciário e garantir mais que o judiciário tenha essa função imparcial, protegida. Então, regras de relacionamento, né? Se o advogado que se relaciona com o juiz, se relaciona com a parte, regras de opinião, né? O juiz, o ministro que dá uma opinião pública sobre um caso e depois vai julgar aquele caso, ele já está com a parcialidade dele contaminada, e isso não tem. Né? Hoje, especialmente, nós vemos parte dos ministros do Supremo falam muito, né, em público, fora dos autos, sobre os casos que eles vão julgar, e para isso, para a gente que trabalha com justiça, isso é muito ruim. Né? Quando o juiz sai dizendo. Agora há pouco, né, volta aqui, a gente estava com o ministro Edson Fachin, fizeram uma pergunta para ele no Instituto Fernando Henrique Cardoso, ele, que é um ministro que sabe bem dessa regra, respondeu: Isso eu não posso responder, porque esse caso pode ser julgado pelo Supremo. Então a gente precisa ter uma regra que garanta isso, não é, que garanta que os julgamentos sejam imparciais, regras de estabilidade, não é? A gente reclama muito de instabilidade, decisões muito diferentes, não é? Por quê? Porque a gente tem nos tribunais superiores, hoje em dia, eles estão deixando de ser tribunais para se tornarem ilhas, que são as tais decisões monocráticas. Eu evito esse jargão aqui, que eu sei que é difícil para o leigo, né? O que a gente tem hoje em dia nos tribunais? O que é tribunal? Tribunal é um colegiado. Natureza. O que é um tribunal? Tribunal é um monte de gente junto decidindo uma coisa. É isso, está no dicionário. O que são nossos tribunais hoje em Brasília? Eles são juízes que decidem individualmente as causas, individualmente, eles não decidem mais coletivamente. Isso aumenta a instabilidade, porque isso dá muito poder. Né? A gente tem, por exemplo, uma situação extrema que tem no Brasil hoje em dia, o Congresso Nacional. Deputados eleitos, senadores eleitos votam uma lei, ou seja, 600 parlamentares eleitos pelo povo votaram uma lei. Alguém entra com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, vai para um ministro pode dar uma liminar ou suspender a lei. Um ministro. Uma lei que foi votada por todos os parlamentares eleitos pelos cidadãos do Brasil inteiro. Então a gente tem que reforçar que as decisões no tribunal possam ser mais colegiadas, ou seja, no Supremo, que a decisão seja dos 11, as decisões importantes. Isso já traz um equilíbrio muito maior. E o senhor Então, acha. Desculpa, Luci. deixa eu só perguntar dessas decisões monocráticas, porque o Congresso, principalmente o pessoal da oposição, tem dito que, né, que vai retornar agora depois do recesso e vão aí fazer uma investida contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. E uma das propostas é justamente isso, é diminuir o poder monocrático de cada magistrado, né? Eles querem restringir ali o poder de decisão monocrática. Então, a OAB concorda com isso. Não, isso é saudável, porque, volto a dizer, tribunal é um conjunto de pessoas que decide, não é? A nossa comissão, a nossa ideia de levar adiante uma ideia, uma discussão democrática de reforma judiciária, Luci, também tem em vista isso, né? Você falou, um grupo de parlamentares está esperando para voltar ao recesso para ir para cima agora, né? Isso é um momento revanchista. Então a gente não quer que o judiciário seja discutido dentro de um clima de revanche. O que é clima de revanche? Aquelas pessoas que não gostam da decisão que o tribunal está tomando naquele momento vão procurar reformar o judiciário. Os mesmos que não gostam do que o Supremo Tribunal Federal está fazendo hoje, há poucos anos atrás aplaudiam. Vamos lembrar disso. Quando o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar para impedir a presidente Dilma Rousseff nomear um ministro, todo mundo lembra do que eu estou falando? Todas as pessoas aplaudiram. Então, isso a gente tem que sair desse jogo de conveniência, e por isso que eu digo proteger o judiciário, para que a gente tenha uma reforma do judiciário discutida, né, fora desse clima de revanchismo. Fora desse clima de revanchismo. Então, nós montamos uma comissão com ex-ministro Supremo, ex-ministro da Justiça, advogados, professores, estamos ouvindo as outras entidades e vamos aonde? Vamos ao parlamento,
que é o local da discussão democrática, para fazer uma discussão fora, né, fora de qualquer ambiente de revanche. Isso é ruim. Ok. Doutor Leonardo, agora a gente vai falar de um fenômeno que tem também aumentado no Brasil, que é a pejotização, né? A seccional aí de São Paulo tem sido uma voz relevante na defesa das competências da Justiça do Trabalho, né? Tem defendido a Justiça do Trabalho, especialmente nesse tema. A seccional de São Paulo criticou, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que paralisou todos os processos sobre o tema. E, ao que tudo indica, o Supremo deve definir uma tese menos restritiva à contratação de trabalhadores por meio desse modelo, né, de pessoa jurídica, para substituir aí o modelo via CLT. Na avaliação do senhor, quais são os impactos do entendimento predominante do Supremo, tanto para o trabalhador quanto para as empresas? Muito bom, Lúcio. Uma coisa que eu sempre digo aqui é que essa fixação que as pessoas têm nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, às vezes, não fazem que as pessoas percebam outras coisas muito mais importantes para a vida das pessoas que estão andando aí na rua, que estão se passando no judiciário. Por exemplo, isso aí que você está falando. Por exemplo, essa discussão que está se passando no Supremo Tribunal Federal é muito mais importante, afeta muito mais a vida de muito mais gente. Não é? O que nós achamos aqui, né? Tem primeiro um problema de competência. Né? A gente acha que é a Justiça do Trabalho que tem que decidir sobre as relações trabalhistas. Ela existe, ela está estruturada, não é? Ela está há décadas funcionando. Não é? O Estado brasileiro investe, o povo brasileiro dá parte dos seus impostos para sustentar o Justiça do Trabalho. Então a gente acha que as relações trabalhistas têm que ser olhadas caso a caso pela Justiça do Trabalho, não de uma maneira do Supremo Tribunal Federal que olha de cima. O Supremo Tribunal Federal não tem que entrar em casos, como tem feito, para discutir a relação de trabalho entre eu e uma empresa. Não tem condição para isso. Não tem estrutura para isso, não tem olhar para isso. A, a prevalecer a decisão que está sob disputa ainda de permitir nenhuma vinculação, não é, de milhares de trabalhadores, não é mais por meio da CLT, a gente vai ter problemas gravíssimos, né? Primeiro, a gente vai ter uma legião de pessoas sem direitos trabalhistas, contratuais. Segundo, nós apresentamos um estudo, não estou com ele aqui, não esperava essa pergunta hoje, porque eu só espero pergunta da ação do ministro Alexandre. Mas nós apresentamos esse estudo ao Supremo Tribunal Federal, e eu posso enviar depois aqui para vocês, mostrando que o impacto econômico disso, a Previdência Social vai quebrar. Porque que o Supremo Tribunal vai tirar da proteção da Previdência, portanto, da contribuição da Previdência, milhões de pessoas do dia para a noite. Milhões de pessoas vão parar de contribuir com a Previdência. Isso é ruim para si e isso é ruim para o sistema, porque a Previdência Social, que é uma proteção essencial, especialmente num país pobre como o Brasil, ela depende dos contribuintes estarem entrando no sistema. A partir do momento que você libera de uma maneira indiscriminada, que pessoas não participem mais do sistema, e nós estamos falando de milhões de trabalhadores, além do risco para aqueles ali que vão estar desprotegidos, nós vamos ter um risco sistêmico. Né? Nós vamos ter um risco sistêmico de arrecadação, a Previdência já é um problema danado para o Brasil, nós vamos ter um risco aumentado. A gente tem um estudo da GV mostrando isso, a gente distribuiu para os ministros do Supremo. O que a gente espera é que o Supremo retome essa discussão no plenário, nos 11 ministros, de forma presencial, não pode ser em julgamento virtual, né, para que todo mundo possa ser ouvido. Tem muita coisa importante para ser dita aí, a gente não pode, em plenário virtual ou em decisão de caso individual, tomar decisões que vão afetar o vínculo trabalhista de milhões de pessoas hoje e futuro, né? Especialmente os jovens trabalhadores que estão chegando no mercado de trabalho por esses empregos. Doutor Leonardo, para encerrar, queria falar com o senhor sobre uns dados que saíram, né? Mostrando que o uso da tornozeleira eletrônica para pessoas em prisão domiciliar ou em regime semiaberto aumentou 20 vezes em menos de uma década. E vem se tornando até uma forma de evitar a superlotação dos presídios, né? E na avaliação do senhor, que é criminalista, o que esses números refletem sobre o sistema prisional brasileiro? É um dado negativo ou positivo? Não, Lavino, o dado é positivo, né? A gente já sabe que o sistema penitenciário brasileiro está em colapso já há tempos, né? O sistema penitenciário brasileiro virou um grande ambiente
de reprodução de facção criminosa, né, de fornecimento de mão de obra para facções criminosas, para desmantelar famílias, tudo isso a gente precisa de prisão, é claro, mas estavam usando excessivamente, e a tornozeleira eletrônica e outros meios eletrônicos, quando eles são usados desse jeito que você falou, para levar menos gente para a prisão, isso é ótimo, porque a gente está mantendo o controle sobre pessoas que a justiça precisa controlar, a gente está deixando de colocar essas pessoas em masmorras, que nossas prisões são masmorras, né? Nossas prisões são locais horrorosos e desumanos. Nós estamos aliviando o poder público de custos enormes, né? Um preso custa X vezes mais do que uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Isso impacta o orçamento público. Então eu vejo como positivo. Eu acho que deveria ter mais uso. A gente tem em São Paulo aqui, às vezes, problemas, Lavina, de lugares que não tem tornozeleira. E as pessoas pedem para o tornozeleiro, o juiz fala, eu não posso porque eu não tenho o aparelho. A gente tem tido isso aqui em São Paulo, acontecido. Então é importante que a gente use criminosos, pessoas acusadas de crime leves, crimes médios, pessoas primárias, pessoas jovens. Não tem nenhum motivo para ir para a prisão de cara. Então, doutor Leonardo, a gente já chegou ao fim, ó, como foi rápido, né? Foi rápido, mas E foi bom. a gente Espero. aguarda, então, os dados do estudo que o senhor falou, tá bom? Tá, eu vou pedir Para para a o gente pessoal enviar aqui para compor vocês. isso, a gente compõe aqui os textos dessa entrevista com esse material também, Legal, tá é bem bom, bom? a gente envia. Tá bom? Então, muito obrigada pela disponibilidade, né, pela concessão dessa entrevista. O canal continua aberto para a gente falar aí de justiça, de ou muitas outras coisas que envolvem a política e o judiciário brasileiro. Obrigada, Lavínia, que fez essa entrevista comigo, Cláudio da Luz, que fez aí o apoio técnico para a gente. E mais uma vez, obrigada ao doutor Leonardo Sica, que é presidente da OAB em São Paulo. Até uma Obrigado, Luci. próxima Obrigado, edição. Lavínia. Continuamos aqui à disposição. Bom dia para Obrigada.